Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do livro Ferramentas dos Titãs. Hoje a gente já vai para a nossa aula número 13. Vamos continuar falando de pessoas ricas, né? De personalidades. Hoje nós temos mais duas personalidades aqui para analisarmos juntos sobre seus hábitos, seus costumes, o que os fizeram ricos, né? O primeiro que a gente vai falar hoje é o Ed Catmull. Ele é bem famoso porque provavelmente você conhece o livro que ele escreveu, se chama Criatividade S.A. É um dos livros mais famosos sobre criatividade, sobre cultura organizacional. O Ed Catmull, ele é um dos fundadores da Pixar, junto com Steve Jobs e com John Lasseter. O John Lasseter eu não conhecia. Então ele fundou a Pixar, né? Essa empresa de animação que surgiu de uma maneira despretensiosa, mas acabou se tornando uma das maiores, aí um concorrente da Disney, digamos assim, para fazer, né, páreo com a Disney no quesito animação. Então eles ganharam já vários Oscars, enfim, vocês conhecem a Pixar, né? Toy Story, Ratatouille, esses filmes famosos que a gente conhece, muitos deles foram criados pela Pixar. Então quando eles começaram, ele conta aqui que às vezes você acha que, nossa, sempre começa de uma maneira esplêndida, né? Por exemplo, os filmes, o primeiro filme que eles fizeram foi Toy Story. E o Toy Story, ele comenta que quando eles começaram, eles tiveram que refazer todo o filme, porque ficou muito ruim. E que o começo desses filmes normalmente é muito ruim, não tem nada a ver com aquela versão final que a gente vê depois nos cinemas, né? Então todo começo é uma porcaria, que é como ele diz aqui, os começos são sempre uma porcaria, começam muito ruins. Toy Story 2 e Ratatouille teve que ser todo refeito internamente porque ficou muito ruim. E são filmes de grande sucesso, né? Depois a gente viu aí no cinema todo o sucesso que esses filmes fizeram. Então não desanima em começar com algo simples, com algo que a princípio não tá tão bom, porque você vai aprimorando, melhorando isso ao longo do caminho. Simplesmente comece com o seu esboço, com a sua ideia, comece a criar, porque com o tempo isso vai ficando cada vez melhor, vai se estruturando, né? É normal a gente começar não muito bem. E aí ele segue aqui, ele conta uma história sobre ele e o Steve Jobs, porque quando eles foram lançar o Toy Story, a Pixar ainda era uma empresa de capital fechado, né? Porque era o primeiro filme, enfim, eles eram uma promessa no mercado, né? E aí eles tinham um contrato com a Disney para fazer 3 filmes, né, do Toy Story, e ele resolveu abrir o capital depois do lançamento do primeiro filme, porque ele falou, quando a gente lançar esse filme, a Disney vai perceber que tem muito potencial e que eles estão meio que ajudando a criar um grande concorrente. Então a gente vai abrir o capital e vamos ter margem para renegociar com eles, porque eles estão vendo que se a gente sair, eles vão ter um concorrente, mas se a gente negociar, podemos chegar aí a um acordo muito favorável de pelo menos 50% para cada um. Porque quando eles começaram, o acordo que eles tinham com a Disney, né, a Pixar, os fundadores tinham um valor muito pequeno, pouco significativo, então não valia a pena para eles. Então falaram, então o que a gente vai fazer? Vamos lançar o filme, a gente aposta que esse filme vai ser um sucesso. Depois do lançamento a gente abre as ações, abre o capital da empresa, porque é o momento certo para fazer isso. Então aqui ele mostra o quanto o Steve Jobs era visionário e tinha estratégias muito certeiras de quando iniciar cada uma das suas ações, né? Uma outra dica que ele dá aqui, que eu achei bastante interessante, que ele até chama aqui, se não conseguir ler, tente ouvir, porque existem muitas formas de aprendizado. Às vezes a gente acha que só pode aprender lendo um livro, folheando as páginas, mas você pode escutar um livro, né? Audiobooks estão cada vez mais comuns, cada vez mais normais, porque nem todo mundo vai aprender da mesma maneira, da forma tradicional. Então você precisa descobrir a sua forma de aprender. É ouvindo? Não sei, lendo, ouvindo, assistindo? Qual é a sua forma de aprender? É praticando, é fazendo? Você precisa entender isso e se abrir para essas formas. Não tente aprender de uma maneira que não é uma forma natural para você, porque ele diz aqui que ele tentou ler Ilíada várias vezes e ele não conseguia, era muito ruim, não dava certo.
Até que ele teve um conselho de uma amiga dele que falou pra ele, se você não consegue ler, tenta ouvir. E aí ele foi tentar, né, ouvir, e ele ficou apaixonado, deu muito certo, funcionou muito bem. E aí ele descobriu que a forma de aprendizado dele, principalmente para poesia, era muito melhor ouvindo do que lendo. Faça o mesmo, tente descobrir uma forma que isso vai funcionar bem para você. E uma outra dica que ele dá, e como muitos aqui a gente viu que é bastante comum a várias dessas personalidades, é a questão da meditação. Ele pratica meditação todos os dias, faz sessões de 30 a 60 minutos, porque ele já faz isso há bastante tempo, então ele já está acostumado, habituado com essa prática, e a meditação faz parte da rotina dele, assim como a gente viu que faz parte da rotina de quase todo mundo, né? Espero que da sua também. A nossa próxima personalidade que a gente vai falar também criou algo muito famoso, muito conhecido, que é o Phil Libin. Ele é o fundador e presidente do Evernote, com mais de 150 milhões de usuários. Se você não conhece Evernote, é um aplicativo. Tem um aplicativo para computador também, não só para celular, que é um bloco de anotações. Você pode reunir tudo ali, você pode anotar tudo ali, é a sua cabeça dentro do celular. É um bloco, é muito simples, muito prático, você consegue sincronizar diversos dispositivos para manter a mesma informação. É muito interessante, é muito prático no dia a dia para você deixar lá tudo registrado. Tanto que o Tim Ferriss fala que todo o conteúdo para esse livro foi agrupado, consolidado todo dentro do Evernote, que ele é um usuário bastante ativo desse aplicativo, que é bem legal. Se vocês não têm, baixa, que vale muito a pena. É anotação super simples, você deixa tudo registrado lá. Aí o Phil Libin, ele tem amizades muito simplórias, né? Os amigos dele, Jeff Bezos, fundador da Amazon, e o Elon Musk, né? Que vocês conhecem aí, da Tesla, da SpaceX, enfim. E aí ele conta que o Jeff Bezos ensinou para ele questionar suposições. Em uma conversa com o Jeff Bezos, ele estava falando que o sonho dele era ir para Marte, né? Ele sempre quis isso a vida toda, desde criança. E ele teve a chance de encontrar o Elon Musk, e aí o Elon Musk contou para eles os projetos, tudo que estava sendo desenvolvido pela SpaceX, pela Tesla, todas as inovações e tal. E ele ficou muito animado, né? Com mais vontade ainda de ir para Marte. E aí o Jeff Bezos começou a fazer ele pensar um pouco, mas você vai pra Marte pra fazer o quê? Não tem nada lá, você vai fazer o que lá? Não é muito melhor você viver numa nave, numa estação espacial e pesquisar e fazer outras coisas, né? Em vez de você ficar só ali em Marte que não tem nada, você pode descobrir muitas coisas diferentes, fazer outras coisas, outras viagens, descobrir outras formas de existência, e aí ele ampliou o horizonte dele, porque ele ficou tão focado naquilo que ele queria ali desde criança, que era ir para Marte. De uma forma ou de outra, o Elon Musk incentivou ele, que aquilo era de fato possível em um futuro não tão distante, que ele ficava tão focado nisso que ele não olhava ao redor. E aí o Jeff Bezos, que a gente sabe que é um visionário, né, fundador da Amazon também, e ele abriu esse horizonte para que ele olhasse para outras perspectivas, né? Às vezes, quando a gente quer uma coisa, você quer tanto aquilo, tanto que o seu foco é tão estreito naquele objetivo que você deseja ou em alguma coisa que você queira, que às vezes você deixa escapar outras oportunidades, outras possibilidades que podem estar girando ao seu redor. Então, dê uma olhada nisso. Por mais que você tenha um foco, óbvio que é muito bom a gente ter foco, saber uma direção, saber um caminho, ter sonhos, mas o que nós não podemos fazer é nos fechar para todo o restante que acontece ao redor e ficar tão focado naquilo que às vezes passam oportunidades, passam outras coisas e você não consegue nem olhar exatamente por estar tão focado naquele objetivo, que às vezes é um objetivo seu de anos atrás e hoje nem faça tanto sentido, mas você continua tão absorto naquilo ali, absorvido naquilo ali, que não consegue olhar em volta, reavaliar e ver se de fato o seu objetivo é o mesmo, se não tem outras coisas que estão passando à sua volta que também valem a pena serem notadas, né? E aí um último conselho que o Phil Libin dá aqui é sobre a reinvenção
necessária quando você tem um negócio, principalmente. Ele conta que é a regra do 3 e 10. Porque ele diz que uma reinvenção é sempre necessária quando você atinge determinados números múltiplos de 3 e de 10. Por exemplo, se você trabalha sozinho, tudo pode fluir muito bem na sua empresa. Mas quando você atinge um número de 3 funcionários, as coisas já ficam um pouco mais complicadas. Essa gestão, o processo de decisão, então você precisa reinventar a maneira que você faz negócios para conseguir já fazer uma certa inovação para lidar com essa gestão nova com 3 pessoas. E assim vai, com 6, com 10, com 20, esses processos de inovação, nesses múltiplos, ele sempre é necessário. Depois, quando você está aí já na casa dos milhares, você tem 1.000, depois 2.000, 3.000, quando chega a 10.000, uma reinvenção é necessária, e assim vai indo. Você precisa estar constantemente reavaliando o seu negócio e perceber que é necessário que a gestão, que as ferramentas, que o processo evolua conforme o negócio vai evoluindo, né? Às vezes você muitas pessoas passaram por isso, de criar um negócio que foi tão bem sucedido que acabou extrapolando expectativas, né? Tudo que a pessoa um dia pensou foi muito maior. Então é necessário parar e rever esses processos, rever crenças suas que foram ultrapassadas, rever maneiras de fazer essa gestão, de entender o negócio como um todo, né? Cria esses momentos de fôlego para sempre observar o que está acontecendo e criar maneiras novas de fazer a gestão, de trabalhar, de controlar, de executar, né, de maneira geral.